Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Estamos muito agradecidos ao Senhor por Ele, mais uma vez, ter nos concedido esse privilégio de poder estar aqui falando aos vossos corações através desse programa Semente de Vida, pois este é o verdadeiro propósito de estar transmitindo aos vossos corações o que procede do coração do nosso maravilhoso Deus. Nós vamos aí continuar tratando deste assunto, como eu disse a vocês, envolve tudo, né? E eu quero meditar aqui nessa programação num ponto que, para mim, é o ponto nevrálgico de todas as coisas, verdadeiramente. Eu tenho uma escritura e ela está lá em São Mateus, no capítulo 27, e no versículo 45 diz assim: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. E naquele momento a cortina do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Esta leitura maravilhosa está nos falando daquele dia no Calvário. E eu penso que toda a glória do cristão, ela está verdadeiramente naquele dia no Calvário. O mensageiro que o Senhor nos enviou, ele nos diz aqui na mensagem, aquele dia no Calvário. Ele diz que quando nós verdadeiramente visitamos aquele dia no Calvário e o vemos através da revelação do seu precioso Espírito Santo, nós podemos ver verdadeiramente o grande plano do Senhor. E o mensageiro nos diz que se nós formos ali e o vermos da maneira que ele é, nós nunca mais seremos os mesmos. Tudo aquilo que já desejamos ou mesmo ansiamos é encontrado
neste precioso lugar. Quando nós verdadeiramente alcançamos pela fé este lugar e vemos o que Deus fez por nós para nos resgatar, para nos trazer de volta a comunhão com Ele. O mensageiro nos diz que foi ali onde Deus atingiu o ponto nevrálgico. Foi ali onde Ele feriu este animal chamado Satanás. Ali ele recebeu o seu golpe mortal. Satanás foi derrotado, meu irmão, meu amigo, preciosos ouvintes. Satanás foi derrotado no Calvário. O maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar este preço. Ele veio e fez o Calvário e ali ele pagou o grande preço que estava sendo requerido. Não havia ninguém que fosse digno, não havia ninguém que pudesse fazê-lo, pois o preço exigido era muito alto. Então, sabe o que Deus fez? Ele mesmo veio e se vestiu de carne, ou seja, se fez homem e viveu uma vida como eu, como você, como cada um de nós, sobre os mesmos desejos humanos. E depois foi até o Calvário e foi crucificado. Satanás pensou que ele não faria isto, que ele não passaria por isto. Mas ele foi e ali derramou o seu precioso sangue. Mas eu quero dizer a todos vocês que estão aí ao alcance da minha voz, que Satanás, ele já foi derrotado ali no Getsemane. Diz o mensageiro na mensagem do desespero que ali foi o maior campo de batalha que já houve por sobre a face da terra. O Getsemane. Cada tentação que qualquer homem ou algum homem já tenha suportado, ele passou por todas as coisas pelas quais nós passamos. E, sem pecado algum, pagou o preço. A agonia foi tanta que ele chegou a transpirar sangue, mas ele pagou o preço. Ele nos concedeu a vitória, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes. A coluna dorsal deste animal chamado Satanás foi quebrada ali no Calvário. A cabeça da serpente foi esmagada. Portanto, a coluna
do pecado, a coluna da enfermidade, a coluna da opressão. Tudo foi rompido para que pudéssemos voltarmos novamente à presença do nosso Deus com os nossos pecados perdoados. É por isso que a Bíblia nos diz que pelas pisaduras do Senhor nós já fomos sarados, nós já fomos curados. Oh, aleluia! Isso quer dizer louvores a Deus. Os nossos pecados estão perdoados. Satanás não nos pode mais obscurecer. Há um caminho que foi feito com o precioso sangue de Deus. A Bíblia nos diz que quando ele entregou o Espírito, ou seja, quando ele expirou ali no Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para nos mostrar este novo e vivo caminho, como nos diz em Hebreus 10, para nos mostrar este caminho rumo à glória. Você pode hoje ser uma pessoa honesta. Você pode ser uma pessoa justa, uma pessoa direita. E Satanás não pode fazer nada acerca disto, porque você está seguro na linha da vida. Você está ancorado na rocha das eras. E nada pode te abalar disto. Nenhum vento pode te abalar disto. Nada, nem mesmo a morte, como nos diz São Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados, ali está a vitória do cristão. Ali está a glória do cristão. Foi por isso que Paulo nos disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isto, meus preciosos, para nos conceder a coisa mais preciosa, o bem mais precioso que ele poderia conceder ao ser mortal, ou seja, a sua própria vida. É por isso que nós estamos trabalhando dentro deste tema da forma com que estamos trabalhando, para mostrar a vocês, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, que sem a vida de Cristo em nós, nós perecemos. E ele foi ali, derramou a sua preciosa vida, o seu precioso sangue, para nos conceder a sua própria vida. É por isso que nós precisamos da vida de Jesus Cristo. Ela tem que entrar em nós. E quando a vida de Cristo entra em nós, nós recebemos o seu precioso Espírito Santo, ou seja, o sinal de Deus que tem sido requerido nesta hora final. E então isto será uma prova de que você tem aceito o sangue precioso de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos vivendo o último dia. Estamos vivendo a última hora. E é exatamente nesse tempo quando
o sinal tem sido requerido. O selo de Deus, esse precioso Espírito Santo por sobre as nossas vidas. E é exatamente Ele que vem para formar esta unidade para o arrebatamento. Estamos falando de unidade, estamos falando de você e Cristo. Estamos falando de Cristo e você. Estamos falando desta unidade para o arrebatamento. Portanto, do corpo do Senhor Jesus Cristo veio água, veio sangue e veio também a vida. E a sua noiva, ela será formada por justificação, santificação e o precioso batismo do Espírito Santo, o qual é o sinal. O Espírito Santo é a nossa identificação. É o que verdadeiramente nos identifica como cristãos. Não existe outra forma pela qual você possa se tornar um verdadeiro cristão. Você só é um cristão quando você tem o Espírito de Cristo em você. Não é simplesmente ser um membro de igreja que te faz um cristão. Não é o seu entendimento acerca da Bíblia. Não é o quanto você sabe acerca desta Bíblia, mas é o quanto o autor desta Bíblia está vivendo em você. É isto, meus preciosos. É quando você não existe mais. Você reconhece que você morreu. E então é o sinal. É o precioso Espírito Santo de Deus quem está vivendo em você. Não é mais a sua vida. Foi por isso que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha uma vida diferente daquela que ele antes tinha. Não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Aí está o sinal, ou seja, a vida do nosso Salvador está em nós. O Espírito Santo tem sido entronizado em nossas almas. É isto o que verdadeiramente o Calvário significa para um verdadeiro filho que morreu e nasceu de novo do seu precioso Espírito Santo. E eu quero encerrar com isto, meus amados irmãos, amigos e todos vocês que nos ouvem, se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. Diz o mensageiro, se eu tivesse o poder de palavras para expressar, para colocar isto, ou seja, para fixar isto dentro da parede triangular da sua alma, colocar isso dentro da sua alma, não nos seus ouvidos, mas na sua alma. Isto te traria paz, isto te traria descanso verdadeiramente. Que Deus, em sua maravilhosa graça, conceda esta bênção aos vossos corações, para trazer aos vossos corações a verdadeira alegria, a verdadeira paz
para encher todo o seu ser desta segurança e desse descanso de que você verdadeiramente tem passado da morte para a vida, porque só há uma fonte de vida, e esta é Cristo Jesus, nosso Senhor, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus abençoe a cada um de vós.